Olá, olá, gente. Estou aqui no nosso primeiro podcast, numa tarde maravilhosa, super agradável, para entrevistar o importantíssimo professor Hector Luiz, jurista, advogado, orientador acadêmico, e nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é a construção de um TCC e um artigo científico no campo do direito. Todo aluno tem essa dúvida, inclusive advogados que não sabem da importância de ter um artigo científico publicado. Então vamos desvendar esse tema maravilhoso com essa companhia que me deixou um pouco tensa, confesso, não é? Porque ele é muito inteligente, então vai dividir um pouquinho, não é? Seja bem-vindo, professor Hector, que prazer te ter aqui na minha frente. Olha, tô igual uma aluna, tô quase pedindo autógrafo, gente. Que isso, professora. Eu que agradeço o convite para poder falar um pouco mais para os nossos alunos acerca do TCC e também aí para a galera que estiver interessada para a construção de um artigo científico. É sempre muito bom partilhar o conhecimento e aqui na sua frente eu tenho certeza que vai ser melhor ainda e os nossos alunos vão pegar essas dicas preciosas para eles poderem cada vez mais melhorarem o seu processo de escrita, né? Eu costumo dizer sempre que a escrita acadêmica ela é diferente da escrita jurídica que a gente aprende na faculdade. E a gente vai precisar aprender a escrever academicamente também para o nosso TCC, para a monografia, e quem quiser carreira também acadêmica e de professor, quiser vir para esse lado de cá, da força, a gente também ensina, né, como escrever da melhor forma possível para fins de mestrado, doutorado e publicação em revistas acadêmicas. É uma linguagem que realmente é importante dominar como algo aí paralelo da sua formação, né? E não menos importante. Então, a ideia é que a gente hoje faça esse bate-papo. Agradeço muito, Priscila, você estar aqui, né? Ter topado essa empreitada da gente fazer esse bate-bola, esse bate-papo aqui sobre TCC e artigo científico. É um prazer estar contigo. Eu separei aqui um roteiro, gente, porque do lado do Hector eu não posso improvisar, né? Tem que ser uma coisa muito bem feita. Então separei um roteiro com algumas perguntas. Olha lá, o que vem por aí? Olha só. Não, perguntas simples. Professor, por que o TCC ainda é uma exigência tão valorizada nos cursos de direito? Primeira resposta é por conta do regulamento que a gente tem, né, do MEC. Então, o MEC exige que, na graduação em Direito, o aluno, ao terminar, ao se formar, entregue esse trabalho, né? O trabalho de conclusão de curso, ele pode ser no formato de monografia, depender da sua faculdade, que é um trabalho mais longo, né, um trabalho onde a pessoa explora uma temática de forma mais aprofundada, ou ele pode ser, né, uma modalidade de artigo científico, que é o que a gente está chamando aqui de trabalho de conclusão de curso, né, que é mais voltado para publicação, né, um trabalho que geralmente tem aí de 15 a 20 páginas, e você consegue fazer uma análise, né, também profunda, mas não tão extensa quanto numa monografia. Então, é basicamente isso, porque existe uma regulamentação normativa que exige, né, das faculdades que o aluno entregue esse trabalho, e também, vamos pensar, é um momento de coroação, né? É um marco final deste processo de graduação, onde o aluno tem a liberdade de escolher um tema que ele tem afinidade, que ele gosta, ou que ele identifique um problema, que seja um problema de pesquisa, né? Eu falo muito isso aqui no curso do Magna, o curso que eu preparei exclusivamente para você que está me escutando e que vai, né, fazer o seu TCC esse semestre, é exatamente sobre isso, né? Eu vou te dar esse passo a passo para você construir o seu TCC do zero em 15 dias. Então vejam que é excelente esse curso para o camarada, né, para você, aluno, construir esse trabalho. Exatamente porque tem aí essa exigência, que é uma exigência normativa e é um componente curricular. É, né, importantíssimo. Importantíssimo, porque vai exatamente, né, te gabaritar de certa forma, porque você vai estudar de modo muito detalhado, com afinco, um determinado tema. Então, toda profundidade, né, em certo tema, quando você se decide, né, por aprofundar em um tema, você se torna um especialista. Então, é muito importante o TCC por isso e por ser uma exigência legal curricular. Ainda bem,
eu também defendo, né? E eu acho importante o aluno faz a defesa, ele trabalha a oralidade. Então, exatamente. Perfeito, perfeito. A sustentação oral é algo que no direito é muito desenvolvida, né? E a gente precisa se valer disso, até mesmo para uma atuação nos tribunais. Então, muito bem lembrado, professora Priscila, quando o aluno está defendendo um TCC, ele está também colocando em prática essa oralidade, todo o uso dessa linguagem oral e corporal também, né? Porque tem ali uma apresentação que é feita, tem uma liturgia do momento que é muito relevante. Gente, todo mundo tem que comprar esse curso, tem que aprender a fazer. Tô quase comprando também, olha só. A segunda pergunta você respondeu um pouquinho, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho. Qual a diferença entre um TCC e um artigo científico? Ambos exigem a pesquisa? Todo aluno me pergunta isso. Olha, professora, então eu digo sempre para eles, todo trabalho exige pesquisa. A grande questão aí, né, que eu explico no curso, é definir qual é a estratégia de pesquisa, ou seja, qual é a metodologia que o aluno vai usar, né? Então, por exemplo, às vezes no direito é muito comum a gente fazer uma metodologia de pesquisa bibliográfica, né? Quando a gente vai, então, pegar vários autores, vários livros, vários artigos científicos e, a partir disso, construir uma reflexão crítica, né, do nosso texto, daquele tema que a gente recortou. Então, isso é um primeiro ponto. É quando a gente decide qual é a metodologia. Por exemplo, você pode também optar por fazer uma pesquisa de campo, onde você vai fazer entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, né? O que demanda um tempo, talvez, maior de pesquisa, porque você vai precisar de entrevistar pessoas, de interlocutores, né? Uma outra metodologia, que é a metodologia de estudo de caso, de pesquisa jurisprudencial. Então, existe uma pluralidade de métodos, né, que a gente ensina para os alunos, que eles podem se valer para fazer essa pesquisa. Então, esse é o primeiro ponto, que eu acho que todos os dois trabalhos, eles exigem a pesquisa. E a diferença? Né? A diferença é que um TCC, muitas vezes, ele acaba sendo um pouco mais aprofundado. E o artigo, a depender das exigências do artigo, né, que se você for fazer para uma publicação ou para o mestrado e para o doutorado, ele pode ser uma coisa mais enxuta, ele pode ser um pouco menor. Mas veja, ambos necessitam de se ter pesquisa, exatamente para ter valor científico, né? E o valor científico, ele vem dessa pesquisa que é feita, dessa pesquisa aprofundada. Seja uma pesquisa historiográfica, arquivística, bibliográfica, né? Enfim, a gente vai ter ali esses resultados todos que são resultados científicos. Então, a diferença eu acho que é mais ou menos por aí. Importantíssimo, gente. Muitos alunos, a terceira pergunta, muitos alunos enfrentam bloqueios para começar o TCC ou escrever um artigo. Começa aquele desespero, qual o tema? Exatamente. Qual seria a sua principal dica para vencer esse desafio, quebrar essa barreira? Olha, eu falo sempre, comecem devagar, comecem pequeno. Por quê? Exatamente porque a ideia de se ter um tema não é a garantia de se ter um TCC. Esse tema precisa ser trabalhado, refletido. Perfeito. Esse tema te traz algum incômodo? Porque se não é alguma coisa que te move, Priscila, você não vai conseguir pesquisar sobre aquilo. Não tem paixão, né? Não tem paixão. Então, Priscila, você gosta de penal? Processo penal? Não, então você não vai ter condição nenhuma de trabalhar a ressocialização de preso, porque essa não é a sua praia. Né? Você gosta de tributário? Não, eu também não vou conseguir trabalhar uma questão que envolve algo contábil, né? Então vejam que a primeira ideia que você precisa ter tudo bem, pensar um tema? Sim, mas pensar um tema em que você possa recortá-lo, pensar um tema em que você tenha capacidade de admirar aquele tema e interesse por pesquisá-lo. Né? Como você falou, eu preciso de paixão? Preciso, realmente preciso ali. Agora, a gente não pode confundir uma coisa que é muito importante, que é a paixão por um tema com militância. Por quê? Porque a militância, ela vai num caminho contrário do trabalho científico. Ela compromete o trabalho. Ela compromete o trabalho porque você perde a sua neutralidade enquanto pesquisador. Eu sei que não existe uma neutralidade 100%, um trabalho sempre vai ter vieses, né? Você vai se colocar ali a partir de todas as suas convicções previamente concebidas que você tem enquanto pessoa, mas o fato é que um trabalho científico você precisa ter um mínimo de distanciamento, não é mesmo? Então, a ideia é que você tenha um tema que você goste, recorte esse tema e mais do que isso, respondendo a sua pergunta, como fazer esse trabalho? Gente, conhecer a estrutura do trabalho. Tem uma receita
para isso que a gente ensina no curso. Quais são as partes integrantes de um trabalho de conclusão de curso e de um artigo científico? Como que eu vou desenvolver uma introdução? A introdução é simplesmente falar do tema? Lógico que não. Uma introdução, ela precisa falar do tema, eu preciso recortar o tema, eu preciso falar da minha problemática. Qual é a pergunta, problema que norteia o seu trabalho? Eu tenho que ter um parágrafo sobre o meu objetivo, um parágrafo que justifique o meu trabalho, qual a importância deste trabalho, não é? E a metodologia, e também um parágrafo para tratar da metodologia. Então vejam que existe um passo a passo para eu construir, né, esse trabalho. Então é isso que a gente se propõe quando a gente pensou em fazer esse curso de TCC. Até porque em muitas faculdades o TCC é ministrado remotamente. Às vezes tem um orientador para 150 alunos. O aluno, ele não consegue acompanhar naquela aula gravada porque ele não consegue tirar dúvida. A gente tem também, professora Priscila, a possibilidade do aluno contratar uma mentoria direta comigo para que ele possa ser acompanhado na construção desse trabalho, se ele não conseguir pelo curso nem pelo e-book. O e-book é um passo a passo também autoexplicativo, em que eu ensino para o aluno. Perfeito isso, hein? Realmente, eu percebo, Hector, que o aluno tem um potencial, ele escolhe um tema bom, não é? Mas por não ter essa orientação, ele escreve um artigo pobre. E que você olha e fala assim... Isso aqui teria um potencial enorme se ele tivesse tido uma orientação. Exatamente. E você fica assim, que tema bom, uma boa escrita, mas ele não consegue ser mal aproveitado. Exatamente. Então vamos caminhar para a quarta pergunta, que eu achei perfeito. Como escolher um bom tema no campo do direito? Porque o aluno vem com o tema. Essa pergunta que você elaborou foi ótima, Priscila. Porque eu acho que isso é, na verdade, o primeiro gargalo, né? O primeiro impasse. Porque eles gostam de muitas coisas, né? E não conseguem definir isso. Então a gente precisa ser objetivo. Precisamos objetivar isso, ser racional nessa escolha, né? Eu digo sempre para eles, gente, um tema tem que ter uma perspectiva social, sempre. Não só jurídica. Porque se for só jurídica, ela deixa de fazer sentido no meio acadêmico, no meio científico. Eu posso ficar questionando a constitucionalidade do artigo 1º da Constituição Federal? Não posso, porque isso não faz o menor sentido. Você vai questionar, né, os princípios fundantes da democracia brasileira? Não tem condição, porque isso está posto, isso está dado, não é mesmo? Então a gente tem que, de fato, buscar algo que possa ser problematizado. E quando eu digo que precisa ser interdisciplinar, não ser meramente jurídico o tema... É porque o direito ele está penetrado na vida da gente em todos os meandros que nós circulamos, em todos os espaços que nós circulamos, não é mesmo? Nós mesmos chegamos aqui, pegamos metrô, né, pegamos vários modais de transporte, celebramos contrato ali o tempo todo, né? Mesmo que de certa forma implícito, tinham ali relações estabelecidas, né? Eu posso, evidentemente, contestar esses contratos de adesões, né? Que obviamente existem, estão previstos, mas que são contratos que, se por algum motivo trouxerem ao longo do cumprimento dele algum defeito para nós, né, em especial os contratos de transporte, nós possamos discutir. Então a ideia é que vocês percebam, senhores, quais são os gatilhos que o direito tem dentro da sociedade para que nós possamos problematizá-los cientificamente. Então é isso que é um ponto importante na escolha do seu tema. O aluno às vezes chega para mim, a Priscila é professora de civil, ela sabe disso. Vou escrever sobre alienação parental. Pô, já chego gelar, já fico com a nuca aqui gelada. Eu falo, cara, não vai. Não vai. Não vai falar sobre isso. Sabe por quê? Porque esse é um tema que está com uma matéria esgotada, não é? No campo, inclusive no campo científico, de tanto que já se escreveu sobre isso. Então, hoje, né, temáticas sobre direito digital, por exemplo, né, sobre LGPD, do não cumprimento de dispositivos da própria norma geral de proteção de dados, do próprio marco civil regulatório da internet, são temas muito quentes para o aluno se aprofundar e pesquisar. Exatamente porque estamos numa seara ainda um pouco pantanosa, né? Uma zona gris onde as coisas não estão claras na forma como esse direito digital vai ser colocado. Vem a reforma do Código Civil aí, também é uma interface que os alunos podem fazer, né, de como era e de como será. Então, assim, são muito... Direito ambiental nunca esteve tão em moda. Eu costumo brincar que lá em 2009, quando eu me formei, um professor falou assim, faz especialização em ambiental, que é o direito do futuro. E eu dizia o seguinte, assim, mas esse futuro nunca chegou, né? Porque em 2009, em 2025 ainda não ganhei dinheiro com isso, né? Mas quem sabe agora, em 2025, a gente está diante aí desse momento de triunfar,
né, o direito ambiental como uma área de especialização em que as pessoas vão, de fato, né, ganhar dinheiro ali, como já no Centro-Oeste se ganha muito com agronegócio, né, que às vezes a gente tem muito aluno de fora, de outros estados, essa coisa toda. Aqui no Sudeste a gente não fala muito disso, mas existem áreas específicas do Brasil onde o direito do agronegócio é um baita tema. Não só para atuação na advocacia, mas também para uma pesquisa aprofundada aí para o seu TCC. Pois é, perfeito. Eu acho que vai fechar com essa pergunta, né, que eu queria muito te fazer, porque o aluno sempre pergunta: eu quero cumprir tabela, eu quero montar um artigo meio rapidinho, só para cumprir a exigência da faculdade, só que ele desperdiça um grande momento que ele pode contribuir e ele pode buscar benefícios em cima desse artigo. Então eu coloquei aqui: professor, qual o impacto que um bom TCC ou artigo pode ter na vida acadêmica e profissional do estudante? Ele precisa entender por que ele tem que fazer um bom artigo científico, um bom TCC. Priscila, essa resposta eu acho que é uma resposta com um efeito assim prospectivo na vida do cara. Por que eu digo sempre que essa resposta ela tem um efeito prospectivo? Porque aquilo que ele faz aqui hoje vai impactar a vida dele lá na frente. Um TCC que ele fez e que ele publicou e que muitas pessoas leram, por exemplo, vai abrir a porta para ele fazer um mestrado futuramente, para ele fazer um doutorado futuramente. Então, eu digo sempre, eles não comprem TCC pronto. Aprendam a fazer um TCC, porque se ele aprende a fazer um TCC, ele pode ser um multiplicador no futuro. Ele pode estar sentado aqui junto comigo, ensinando alguém a fazer um TCC, a dar uma mentoria. Então, a gente precisa também de pessoas que se capacitem para semear essas ideias que nós estamos aqui, semeadura de conhecimento mesmo. Então, o TCC, ele torna a pessoa conhecida naquela área de especialidade. Então, o cara quer focar na advocacia empresarial. O que ele vai fazer? Um TCC sobre advocacia empresarial. Como aquilo ali tem, né, uma trajetória dentro da área de conhecimento que ele pretende abordar futuramente. E aí, se ele chega para uma entrevista de emprego e fala assim: olha, eu tenho um trabalho sobre isso, o entrevistador, o futuro chefe dele, o advogado, dono do escritório, vai olhar para ele com outra: esse cara publicou, inclusive. Né? E aí eu falo para os alunos: professor, eu não sei como publicar. A gente consegue publicar, eu também dou orientação sobre isso. Você quer publicar o seu trabalho? Você quer publicar em livro? Quer publicar num periódico, numa revista? Vamos publicar, eu também consigo te orientar com relação a isso. Então, Pri, eu vejo que o que falta muito para os nossos alunos é essa coragem de dar o primeiro passo em busca de fazer um trabalho de excelência. E o trabalho de excelência é esse trabalho que você faz sob orientação de um professor capacitado, de alguém que vai conseguir mostrar para você como é o caminho do sucesso. Eu tenho muitos anos, são 15 anos orientando aluno de TCC, muitas pessoas que foram para áreas específicas da advocacia acerca daquele tema que eles escreveram e refletiram na faculdade. Ou que foram depois, né, para mestrado e doutorado, prosseguindo com aquelas pesquisas que no TCC eram embrionárias por conta do tempo, mas que depois foram amadurecidas. Sofreu-se ali uma reflexão crítica sobre aquilo, vários autores foram agregados, outros foram fazer depois pesquisa de campo. Então, é muito incrível a gente ver o quanto as pessoas se transformam por meio deste conhecimento. E o aluno sai da mediocridade, não é? É verdade. Isso é um ponto importante, né? Ele tem a capacidade de ir além. E o professor consegue enxergar isso. Então, e motivar nele, né? Exatamente, adorei. Estamos chegando ao final. Olha só, suspirando. E quanto à ética? Essa pergunta é bem polêmica. E quanto à ética na produção desses trabalhos? Qual a importância de ser um trabalho original? Porque o aluno sempre gosta de copiar e colar, buscar um trabalho pronto. Então, vamos lá. Essa foi a pior pergunta. Olha, essa foi capciosa, professora. Porque, gente, uma coisa eu garanto, quem fizer meu curso não vai ser reprovado por plágio, porque o grande temor do aluno é o plágio. Porque hoje, com a rede mundial de computadores, né, o ciberespaço, essa terra de ninguém, infelizmente, acaba sendo aí um local em que as pessoas, né, agem
dessa forma antiética. Então eu vou ensinar para você que você não precisa cair no plágio se você aprender a fazer paráfrase. A paráfrase é um grande recurso que você pode usar enquanto pesquisador para construir um TCC de excelência, sob pena de não incorrer no plágio. Então, senhores, olha só, mais uma vez eu repiso, a ética é essencial na construção de uma carreira, tanto como advogado, tanto como pesquisador. Exatamente. Então, por isso, nós precisamos sempre citar as fontes de onde nós tiramos as nossas informações. Ah, mas eu queria muito, professor, que eu tivesse tirado tudo da minha mente. Não, meu filho, aquele meme da Nazaré que vocês conhecem, né? Que o tempo inteiro aparece aí. Fontes da minha cabeça. Não, no trabalho científico, a fonte não pode ser da sua cabeça, em hipótese alguma. As fontes, elas são fontes documentadas. São doutrinas, são livros, são artigos científicos, né? São dados da FGV, dados do IBGE, de todo o repositório de dissertações e teses de universidade. Então, tudo isso é dado documentado, gente, que tem a comprovação. Então, o aluno tem que ter um compromisso ético quando vai fazer a sua redação, quando vai escrever o seu trabalho, exatamente para não ser penalizados. Afinal de contas, você está defendendo uma ideia. Ainda não é uma tese, né? Porque a tese você defende no doutorado. Mas lá você está defendendo uma ideia, né? Uma ideia que é uma ideia que você se comprometeu a analisar em profundidade. Então, sejamos éticos na feitura e na realização desse trabalho. Exatamente, perfeito. Eu acho que a grande mentira dentro da construção do trabalho é que ele não pode citar. Eu percebo isso na orientação. É verdade. Porque tudo é plágio e você quebrou isso de uma forma perfeita. Você pode e deve citar. Pode e deve Você citar. só tem que mencionar a fonte, É que isso não lógico. saiu da sua cabeça. Mas que foi o doutrinador X, Que Y, disse. Z que disse. Quando você está começando, gente, você está dando os primeiros passos, você está o quê? Aprendendo. E você aprende com alguém, por meio de alguma coisa. Como é que você acessa o conhecimento? Ou pelo professor, ou pelo livro, ou por uma pesquisa aprofundada que você tenha feito na internet. Então, se existem essas ferramentas e esses caminhos, né, e você usou delas, né, como, por exemplo, hoje a pesquisa pelo ChatGPT, né? O ChatGPT é uma ferramenta que, se você souber usá-la, colocando o prompt certo, fazendo a pergunta, você pode e deve usá-la. Veja, mas sempre sabendo que aquilo ali é o uso de uma inteligência artificial que vai colaborar para a realização do seu trabalho, mas que não vai realizar o seu trabalho. Não substitui. Não substitui jamais, porque um professor sabe que aquele texto ali não foi feito por um humano, gente. A gente sabe, queria deixar claro para vocês, né? Há dias uma aluna me mandou o trabalho e falou assim, o senhor pode dar uma olhada? Eu falei assim, olha, primeira coisa, você fez uma pesquisa, perguntou pro GPT, ele deu isso como resposta, né? Então assim, não dá. Até aquele grifo, né, o negrito que ele faz com a palavra, a gente já consegue perceber que isso aqui não foi, que isso aqui não foi uma... Então assim, quer usar? Pode usar, mas saiba usar. Fazendo a pergunta correta, como usar. Até porque o GPT ele não vai te dar, né, a construção, a formatação da ABNT, que isso também é um desafio enorme para os alunos. A formatação da ABNT necessária. Então, isso já é o primeiro ponto que a gente observa que o trabalho não foi feito por uma pessoa e foi feito por uma inteligência dessa, né? Então, usar você pode como ferramenta de pesquisa. É isso que eu ensino no curso, né? Faz o prompt correto, né? E outra coisa, os antiplágios hoje já têm a capacidade de identificar, Priscila, se aquilo foi feito por inteligência artificial ou não. Então é importante que esse texto elaborado pela inteligência artificial seja também reescrito, revisado pela pessoa, trazendo exatamente essa característica humana e não humanoide, né? Porque a inteligência artificial não tem características humanoides, né? Que é uma coisa engessada, que é uma coisa que não tem ali, né? Essa humanidade que nós temos. Então, eu acho que essa é uma mensagem que precisa ficar clara aqui na construção desses trabalhos. Perfeito, perfeita colocação. E estamos encerrando com uma pergunta final que eu acho importantíssimo. Para encerrar, professor Hector, qual mensagem você deixaria para os estudantes que vão enfrentar esse desafio? Já sabem que semestre que vem tem aí a matrícula do TCC, já está desesperado, não é? Porque essa realidade, a faculdade tem um orientador com 150 alunos, ele quer pensar, ele está pensando em falar sobre alienação parental, todo errado, coitado. Todo errado, não sabe como construir.
Que mensagem você deixa para esse aluno? Comece agora. Comece agora, Olha. porque quanto mais cedo você começar, né? Eu acho que mais tempo você tem para esse trabalho amadurecer, para você revisar, para você não ficar ali perdido, ansioso ao final, tendo que entregar tudo. Porque geralmente, junto com o TCC, tem o quê? OAB. Exatamente. No mesmo período, o aluno está estudando para a OAB, fazendo TCC e estagiando. Enlouquecendo. Enlouquecendo. Não é? Um passo para o CAPS. Então é o seguinte, a ideia é que você, nosso aluno aqui do Magna, adquira o seu curso já no início do semestre e assista ao nosso pacote de aulas ao longo do semestre e vá desenvolvendo com calma. Mas veja, gente, se por algum motivo não for possível, a gente consegue aí em 30, 15 dias fazer o seu TCC. Mas a ideia é que você comece o quanto antes para você aproveitar o percurso. Claro. O percurso de aprendizagem, porque a gente faz uma trilha de aprendizagem para vocês. A gente quer exatamente detalhar para que você possa aproveitar este conhecimento para aplicar também para futuros eventuais artigos que você for submeter para congressos, que você vier a participar aí também depois da sua formatura. E vamos falar a verdade, né, Priscila? É uma escrita que te ajuda até a fazer melhores petições iniciais, né? Com certeza. Você não concorda? Olha, eu estava pensando aqui exatamente isso. Quando você enfrenta esse medo, né? Porque o aluno fica bloqueado. Né? Temor do TCC. Um temor. Depois que você consegue construir com uma boa orientação, né? Você aprende e constrói, você vira uma chave, você abre uma porta. Perfeito. Que agora você Não se consegue. fecha mais. Não se fecha mais. É uma porta de conhecimento, você destrava. Agora você escreve uma boa petição, vai sustentar oralmente lá nos tribunais, os memoriais, e a escrita fica fácil. Eu falo que depois do primeiro artigo, as pessoas brincam, é igual tatuagem. Quem faz a primeira começa a fazer, perdeu o medo. Depois do primeiro artigo, você perdeu o medo, aprendeu a construção. Agora Eu falo brincar. com eles que é igual tirar as rodinhas da bicicleta. Exatamente, Depois que tirou, pronto. andou, Depois que tirou, você vai ali. nunca mais retrocede, É não verdade, nunca mais retrocede. É isso. Perfeito. Muito obrigado pelo Olha, convite, adorei professora. Foi um te ter prazer. aqui. Olha, você é o máximo, gente. Olha, eu queria ter um Hector na época da minha faculdade. Eu brinco com os teria meus alunos sofrido assim. tanto. Eu falo assim, se eu tivesse tido aula comigo, eu ia estar no STF, eu não ia estar aqui. Pois é. Eu brinco com eles. Antigo professor, que falsa Ai, modéstia. perfeito. Obrigado pela sua presença. Adorei, adorei. Olha, adquira um curso. Perfeito. Estamos aí. Beijo grande.